Fala, torcedor, vamos reagir o pessoal da ESPN Esportes trazendo os bastidores do Flamengo e Fluminense esse jogo de amanhã. Também vamos reagir o pessoal da Globo trazendo a saída do Wesley para Roma. Vamos lá? O Fla-Flu, o primeiro sem o Gerson de um lado, sem o Arias do outro, dois jogadores importantes que deixam suas equipes. As informações com o repórter Cícero Melo. Este domingo tem clássico Fla-Flu no Maracanã, às 7h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo é rubro-negro. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 27 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Os dois times vêm de derrotas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0, gol de Neymar. Na quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, atual líder do campeonato, por 2-0. Depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, os dois times perderam seus jogadores mais importantes que foram negociados. Vai ser o primeiro Fla-Flu sem o meia Gerson no Flamengo, que foi para o Zenit da Rússia, e sem o atacante colombiano John Arias do Fluminense, que foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, o anúncio oficial do Fluminense aconteceu na tarde desta sexta-feira. O técnico Felipe Luiz não definiu a escalação para o clássico de domingo. A principal dúvida é se o atacante Pedro, que já ficou de fora dos dois últimos jogos contra o São Paulo e o Santos, desta vez vai ser relacionado para o jogo. Principalmente porque o Flamengo tem um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que pode proporcionar a volta antecipada do atacante Pedro. Já o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, tem desfalques, além do John Arias, conforme nós já registramos. O Fluminense ainda pode ficar sem alguns jogadores, o principal deles, Paulo Henrique Ganso, o meia que está com uma lesão muscular, um edema na coxa direita, está fora do jogo. O Fluminense vai ter um retorno importante, um ídolo da torcida, o John Kennedy, atacante, o herói da conquista da Libertadores da América com o gol do título diante do Boca Juniors. Ele retornou do empréstimo, o contrato foi rescindido com o Pachuca no México, já está integrado e pode estar na lista de convocados pelo técnico Renato Gaúcho e voltar nesse jogo contra a equipe do Flamengo. Grande Cícero Melo num cenário feio, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, espetacular. E aí, seu Elton, o que a gente pode esperar desse clássico? Dois times que há pouco estavam bem nos Estados Unidos, jogando o Mundial de Clubes. Será que o Pedro volta? Quando a gente fala do Ganso, eu até pensei, o Ganso perdeu realmente espaço no Fluminense, né? Aí fica essa curiosidade se o Pedro voltará ou não, neste que é o primeiro clássico sem dois jogadores importantes, o Gerson e o Arias. O que você espera desse jogo? O Pedro Ivo até trouxe durante o Mundial, né, que houve uma discussão do Renato com o Ganso e com isso ele acabou indo para o banco de reservas e não entrou mais. A gente não sabe se eles já se resolveram, né, para o Paulo Henrique Ganso voltar a ter oportunidades nesse time do Fluminense. Eu citei empate, né, e é palpite, mas é claro que a gente faz análise também, porque a gente tem visto, Edu, o Flamengo, obviamente, disputando a liderança do campeonato, tropeçou contra o Santos, e o Fluminense tentando se ajeitar nessa zona de classificação para a Libertadores. São duas equipes que têm essa característica de posse de bola. Inclusive, o Flamengo é o time da Série A com o maior percentual de posse de bola em média, e o Fluminense é o terceiro. Então, a gente está falando de times que gostam da bola. Só que aí, por que um está brigando pela liderança e o outro não? Aí a gente vai para as outras camadas, né? A gente fala de um elenco muito mais recheado do Flamengo, a gente fala de uma defesa que tem sido muito sólida. O Fluminense, mesmo tendo a Série A, é o time que menos recupera bolas no campeonato, é o segundo que menos recupera, inclusive, e isso diz muita coisa, Edu. O Flamengo está entre os 10 que, nesse quesito, né, de recuperação de bolas. E aí a gente entra na história do Pedro. É por isso que o Pedro perdeu oportunidades no Flamengo, né? Porque é importantíssimo para um time que tem a posse, né, recuperar a bola o mais rápido possível para trabalhar essa bola de novo. E os caras do ataque, eles são importantíssimos para isso acontecer. E se o Fluminense tem também uma das maiores posses de bola do brasileiro, é em virtude do Paulo Henrique Ganso estar também
inserido nesse contexto, porque antes do Mundial ele era um cara muito utilizado, né? Às vezes titular dessa equipe. Então são dois caras aí que, para um time funcionar e continuar mantendo essa média, que é o Fluminense, precisa do Ganso e vai mudar um pouco talvez a sua forma de jogar, porque perdeu o John Arias. E no caso do Flamengo, ou o Pedro se condiciona a ser também um cara que ajude a recuperar essa bola, fazer pressão no adversário a partir do campo de ataque, ele vai voltar a ter oportunidades. Vejo o Plata sendo usado nessa função, o Alacian pode ter oportunidades, né, com a ausência do Bruno Henrique, jogar pelo lado esquerdo, o Cebolinha pode jogar nessa função também. Então eu acho que o Pedro está muito atrás da fila. Talvez no final da fila, porque tem jogadores que conseguem fazer isso melhor. Mas tem que pensar em atacante que marca apenas? Não, o ataque continua funcionando. Não à toa o Flamengo está brigando desde o início do campeonato pela liderança. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana, Edu. Duas equipes que voltam dos Estados Unidos com boas experiências. Eu sou um otimista sempre em relação às relações pessoais e mesmo profissionais, nesse caso, o clube com o jogador. Espero que se resolvam. Porque tanto o Ganso pode ajudar o Fluminense, quanto o Pedro pode ajudar muito o Flamengo, marcando muitos gols, né? Ele é artilheiro do novo Maracanã, né? Enfim, agora, Elton, o Botafogo e o Palmeiras empataram. Fla-Flu perderam. Você acha que os torcedores têm razão em se preocupar, talvez, com uma questão física, por eles terem passado esse mês de julho nos Estados Unidos? Aproveito mais uma para a gente resumir aí, fechar esse Fla-Flu. Quem vai fazer mais falta pro seu time? O Gerson ou o Arias? O Pedro, artilheiro do Maracanã, que também fez gol com a camisa do Fluminense, né? Então, ele conhece muito bem esse clássico, porque também jogou do outro lado. Claro que a questão física vai impactar, Edu, todos eles envolvidos em outras competições além do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, é verdade, tem não está envolvido na Sul-Americana porque já está classificado diretamente para as oitavas de final, mas vai, já a partir de agosto, ter também a Copa Sul-Americana, tem o Internacional na Copa do Brasil, né? E tem o Campeonato Brasileiro pela frente. O Flamengo tem também o Internacional, né? Pela Libertadores, e tem também a Copa do Brasil, né? Então, é lógico que isso vai impactar talvez em médio prazo. Acho que a partir de agora a gente vai começar a entender. Profundidade de elenco vai fazer muita diferença. Eu acho que o Flamengo está à frente do Fluminense nesse sentido. E sobre falta, eu acho que o Arias vai fazer muito mais falta ao Fluminense do que o Gerson ao Flamengo, que vai fazer falta ao Flamengo também, obviamente. E aí a gente entra de novo nessa história da profundidade de elenco. Eu acho que o Flamengo tem capacidade de preencher esse espaço mais rápido do que o Fluminense. Não que o Fluminense tenha sido dependente do Arias, mas eu acho que o time funciona muito melhor com ele em campo e o Renato agora vai ter que encontrar soluções. Então eu acho que o Tricolor perde muito mais, Edu, do que o rubro-negro, apesar de achar que os dois perdem, né? Sem dúvida, né? Mas agora substitui. Qual a sua opinião, torcedor? Quem perde mais, Flamengo ou Fluminense? Eu acho que com a saída do Gerson, o Luiz Henrique entrou muito bem, fazendo aquela função que foi um bom substituto. Mas qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários para a gente estar debatendo aí nos comentários. O Arias realmente é muito complicado. Ô, Mansur, você que sabe de todas as coisas, o que falta pro Wesley pela Roma, hein? Porque o Flamengo segundo o noticiário de hoje falta um aperto de mão. Tá aí a notícia do GE, ó. A Roma aumentou a proposta pelo Wesley, né? E tudo indica que o Wesley vai jogar na Itália, na belíssima cidade de Roma, na próxima temporada. Quem não costuma errar é o pessoal do GE. Se a Letícia Marques falou, é porque é isso. Então o Flamengo parece que acertou os valores ali com a Roma, né? Aceitou o que a Roma propôs. Tenho, vou dar para você aqui, ó. São 25 milhões de euros, né? E mais variáveis, mais 5 milhões em variáveis, de acordo com o rendimento do Wesley lá na Itália. Agora o que falta acho que acertar o Wesley com a Roma. Não parece ser um acerto tão difícil, né? Um problema. Então o Wesley está perto de ir jogar no futebol italiano. 25 milhões de reais. Hoje dá quanto de 25 milhões de euros? Dá quanto? Rápido, Mansur. Dá 150, quase 160. 161. 161? 161 milhões de reais. Que isso, aí.
Mas o Wesley deve jogar ainda, né? No final de semana, em princípio, por enquanto. Sim, não fechou nada ainda. Tem uma salvo algo nas próximas horas. Agora é merecido, né, Felipe? Pelo que ele desempenhou. Voltou a jogar bem de novo. Vai ser um jogador que cresceu muito. Assim, 21 anos, cara. Nesse aspecto, a Itália vai ser muito bom para ele. Muito bom. Defensivamente. Tem tudo para aprender a defender melhor, né? Que acho que é a principal deficiência. Acho que ele tem questões a polir, né? Por exemplo, ele é muito forte se o jogo é um jogo de ultrapassagem, de força. De dinâmica. Acho que ele tem coisas a evoluir quando ele precisa construir um pouco mais. Por dentro. Pega um adversário que está mais colocado ali atrás, e acho que a parte defensiva também acho que é uma venda boa, assim, se você pensa que é o sonho do jogador, que o jogador quer uma saída, o valor, acho um valor importante, interessante, acho que é um negócio bom para todo mundo. O Flamengo vai ter que ir no mercado também, né, porque só com Varela... Tem o Varela e hoje, como está sem os dois laterais esquerdos, o Varela tá no lateral, exatamente. Na lateral esquerda, né? O Vinha hoje participou do amistoso do Sub-20 contra o Bayern Leverkusen. Aliás, vamos mostrar os gols. A gente tem os gols. O Bayern, parece meio um rolê aleatório, né? Mas o Bayer Leverkusen... Ele está em pré-temporada, né? O Bayer Leverkusen está fazendo uma parte da pré-temporada aqui no Brasil. Ele fica aqui no Brasil até segunda-feira. Ele chegou na terça-feira passada e vai ficar até segunda-feira aqui no Rio de Janeiro fazendo uma parte da sua pré-temporada. O Bayer de Leverkusen já esteve aqui no Brasil outras vezes. Lá atrás, me lembro muito bem, foi goleado no Brinco de Ouro da Princesa pelo Guarani por 6-3. Por que ele lembra disso? 6-3. Eu lembro, não sei porquê. Eu tava memória, no estádio, né? Memória boa, né? Memória boa. Eu tava passando em Campinas naquele dia, fui no estádio assistir. E aí houve um amistoso do Flamengo Sub-20, reforçado por alguns jogadores, por exemplo, Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves tem jogado pelo Sub-20 do Flamengo. E o Leverkusen que está em pré-temporada, usando também bastante, né, muitos jovens e tal. O time do primeiro tempo, boa parte dele não era a equipe titular. Alguns titulares entraram no segundo tempo do jogo desse amistoso. É isso. E o Sub-20 do Flamengo acabou... Agora, é um resultado que chama atenção, né? Chama atenção, claro. É um time principal de um time bom da Europa. Agora chama atenção a Gávea, né? Como é bonita a Gávea, né? É verdade. Então, fez gol lá, hein? O Sub-20 do Flamengo... Nossa, o primeiro, inclusive, não foi? Primeiro foi lá contra o Brasileiro. Gol de cabeça contra... É isso, galera. Trazendo esses bastidores do Flamengo a respeito do jogo, né, de amanhã e também a venda do Wesley para a Roma. Na sua opinião, o Flamengo precisa trazer um substituto para o Wesley ou o que tem no Flamengo já basta, o Vina e o Varela? Ou precisa trazer um substituto? Diga aí nos comentários a respeito se precisa trazer um substituto ou não. A respeito do Pedro, você acha que o Pedro vai jogar ou é o Plata que vai jogar? Deixa aí nos comentários e tudo relacionado ao Flamengo vou estar trazendo aqui no canal. Então se inscreva e deixa a curtida no like. Valeu!